Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 31 e nós vamos ver dos aforismos 121 até o 124. Nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar pela primeira vez de uma temática que eu acho incrível, que está totalmente ligada ao que ele quis transmitir, o Baltazar Gracian, que é sobre a liderança. Como você ser um verdadeiro líder. E aí eu vou trazer aqui o exemplo, uma historinha de a meu ver, um dos maiores líderes que já passou pelo nosso planeta, que foi o Mahatma Gandhi. Eu já falei sobre ele outras vezes, vou trazer aqui uma historinha relacionada com o Mahatma Gandhi. E outra coisa também super interessante desse vídeo de hoje é sobre a gente criar tempestade em copo d'água. Às vezes a gente está passando por situações que são pequenas, que são muito simples de serem resolvidas, e a gente faz aquela coisa assim, aumenta, coloca como se fosse um sofrimento gigantesco. E aí eu vou trazer uma historinha que eu vivi na minha infância ainda, eu era garoto, mas que foi muito marcante na época, e quando eu vejo hoje, né, com o olhar de adulto, eu vejo que era uma coisa muito boba, muito simples, e que eu tinha feito uma tempestade em copo d'água. Então continue acompanhando, porque vai ser bem legal esse estudo de hoje. Vou trazer essas historinhas para exemplificar, para ficar mais interessante essa abordagem da temática que ele está trazendo aqui nesse vídeo de hoje, as passagens do Baltazar Gracian, tá ok? Antes da gente começar, como eu sempre peço, vocês darem um like, um joinha no vídeo. É super importante esse like, porque é assim que esses vídeos podem chegar para cada vez mais pessoas. O algoritmo do YouTube funciona assim: quanto mais curtidas, ele vai distribuindo para mais pessoas que pesquisem temáticas parecidas. Então eu peço a vocês a gentileza de darem esse like. Vocês vão estar ajudando imensamente o canal a crescer e a atingir mais pessoas. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloque lá um coraçãozinho, compartilhe no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, para que mais pessoas conheçam esse estudo, tá ok? Vamos lá começar pelo 121, que diz assim: não fazer tempestade em copo d'água. Alguns não levam nada em conta, ao passo que outros transformam tudo em caso. Estão sempre falando com importância, sempre levando as coisas muito a sério, transformando-as em controvérsia e mistério. Poucas coisas aborrecidas são importantes a ponto de justificar o nosso empenho. É tolice levar a sério aquilo a que não deveríamos ligar importância. Muitas coisas que pareciam ser algo, se desprezadas, não são nada, enquanto outras, que não eram nada, se transformam em muito porque lhes demos atenção. Quando os problemas estão no seu início, é fácil acabar com eles. Depois é difícil. Às vezes o remédio causa a doença. Não é a pior regra do viver deixar estar. Ou seja, aqui ele está falando, gente, que nós passamos por experiências que às vezes são chatas, são ruins, mas que a gente coloca um peso, uma energia tão grande nelas, que parece uma coisa assim do outro mundo. E uma das coisas que eu quero falar para vocês como um bom insight que a gente pode tirar desse aforismo é sobre a maturidade. À medida que a gente vai envelhecendo, que a gente vai engrossando o couro, como se diz, por conta das experiências de vida, a gente vai vendo que não precisa fazer tempestade em copo d'água, porque a gente vai superando as situações, as dificuldades da vida através das experiências e dos aprendizados que a gente tem com elas. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vê que já passou por algo parecido. Aquilo lá, é parecido com alguma coisa que eu já vivi. Então a gente já não tem aquele olhar de surpresa, aquela questão assim de você ver, meu Deus, isso aqui não tem como resolver. A gente sabe que tem como resolver. E aí uma frase que ela tá totalmente ligada a isso, que viralizou na internet, ela é tão espalhada que ninguém sabe nem qual é a sua autoria, que fala assim, né, que se você está aqui hoje, você sobreviveu a tudo aquilo que você já viveu até agora, é porque você superou as suas dificuldades, aquilo que você já teve de problemas, de coisas a superar lá no passado. Se você está aqui vivo até hoje, é porque você já passou, você já superou os maiores dramas da sua vida, não é verdade? Então cada um de nós é um grande vitorioso por ter atravessado diversos problemas, diversas tempestades ao longo da vida,
e sobreviveu a elas e está aqui para contar essas histórias. E aí eu quero contar, gente, um exemplo bacana de algo que eu vivi na época de escola ainda. Eu era garoto, eu tinha 11 anos, eu estava na quinta série, né, o que hoje é o sexto ano. E aí nessa época tava tendo aqueles jogos interclasses, né, tava tendo jogos interclasses, e eu, como sempre, né, fui jogar basquete. Eu sempre gostei demais de basquete desde criança. Nessa época eu tava começando a fazer esse esporte, né, a jogar basquete. Ainda tava bem assim, iniciante, né, não jogava bem, mas eu gostava demais. E os meus amigos, eles já reconheciam isso, e aí eles me colocavam no time. Eu ficava feliz da vida por ser escalado para jogar e tal. E aí num desses dias, o que que acontece? A gente criou tipo um uniforme, né, como é super comum nos jogos interclasses das escolas. Os garotos e garotas criam os seus uniformes para jogar. E a gente fez um uniforme pra gente, só que eu fui pra lá com uma outra blusa. Eu tinha levado ela à parte, esse uniforme para jogar, e eu tava com a blusa da educação física. Tinha essa blusa da educação física. Na hora do jogo, né, eu deixei a minha blusa lá na arquibancada, deixei lá ao léu, né, mas sabendo que eu ia, depois do jogo, eu ia pegar de volta para vestir e voltar para casa. Só que o que que aconteceu? Na hora de voltar, sumiu essa blusa. Eu fiquei, nossa, o que que aconteceu? A minha blusa eu tinha deixado aqui. Aí eu comecei a perguntar, gente, vocês viram a minha blusa? Ela não tá eu tinha deixado aqui, eu não tô vendo em parte alguma. Aí o pessoal foi perguntando uns aos outros. Quando eu menos espero, a blusa ela tava jogada no chão, tava toda embuluada, tava toda suja de refrigerante. Alguém tinha usado para brincar e tudo mais, e sujou de refrigerante. Tava suja com as gorduras de salgado. E aí eu fiquei assim, sem chão na hora. Eu fiquei, meu Deus do céu, quem foi que fez isso? Né? E aí tinha sido alguns colegas da turma mesmo. Por brincadeira, assim, eles não fizeram isso assim, querendo me fazer mal. Não era por maldade, nada do tipo. É coisa de criança mesmo. Eles começaram a brincar com essa blusa, sujou de refrigerante, sujou com algumas coisas de gordura. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não posso usar essa blusa pra voltar pra casa. E aí eu fiquei naquela coisa assim, meu Deus do céu. E aí eu tive que voltar pra casa nesse dia sem blusa. E aí a pessoa que tinha começado essa brincadeira, ela viu que eu tinha ficado irritado, ela viu que eu tinha detestado aquilo. E aí eu comecei a dizer, ó, você vai ter que pelo menos lavar essa blusa. Daí ela disse, não, tudo bem, eu lavo, depois te entrego. E aí foi isso. Eu voltei pra casa sem blusa nesse dia. E aí o grande problema, gente, é porque nessa época eu era assim um pouquinho gordinho, assim. Eu nunca fui obeso, mas eu era assim um pouquinho gordinho, assim, cheinho, rechonchudo, né? E aí eu morria de vergonha do meu corpo. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, vão ficar rindo de mim, debochando de mim. E aí nesse dia foi tipo uma pequena reação, digamos assim, de pânico que eu tive. Eu fiquei achando que todo mundo estava olhando pra mim e zombando de mim, sendo que não, era tudo coisa da minha cabeça, sabe? E aí eu até voltei pra casa com um grande amigo meu na época, a gente sempre voltava juntos, e ele tentou assim levantar o meu astral, eu fiquei super triste. E aí foi essa história. Aí depois foi tudo resolvido, a blusa foi lavada, essa blusa da educação física, me devolveram depois, mas eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. E aí isso, gente, foi algo tão traumático na época que eu coloquei na minha cabeça, poxa, eu vou emagrecer, eu vou ficar em forma. E foi questão de poucos meses. Eu comecei a jogar basquete todo dia, correr, fazer exercício em casa, pular corda, fazer um monte de coisa. E questão de poucos meses eu fiquei bem magrinho. E aí nunca mais o pessoal podia ficar mangando de mim, digamos assim, frescando que eu era gordo, coisas do tipo. Pra ver como isso não foi uma coisa boba, não foi uma coisa qualquer. Mas eu tô contando essa história pra mostrar pra vocês, gente, que isso é tempestade em copo d'água. Eu fiz tempestade em copo d'água, porque qual era o grande sofrimento? Era voltar pra casa sem blusa. Grande coisa. Quem foi que nunca, ainda mais como criança, né? Quem foi que nunca como criança não voltou pra casa de algum lugar, já a roupa toda suja e teve que voltar sem blusa, né? Então, aí isso a gente mostra, né, que era imaturidade. Eu era criança, eu era totalmente imaturo, eu não tinha autoconfiança como eu tenho hoje.
Mas isso foi algo que me marcou. Tanto é que eu tô contando essa história. Consegui superar total isso, mas foi algo que realmente me marcou e tá na memória. E assim, eu nunca contei essa história, gente, nem em texto, nem em podcast. É a primeira vez que eu tô compartilhando isso com vocês. E assim como eu tenho histórias como essa, cada um de vocês já teve histórias de coisas que superaram e que hoje, olhando no futuro, dá vontade até de rir. Eu conto essa história e eu fico com vontade de rir. Poxa, como assim? Como é que eu fiz uma tempestade tão grande com algo tão simples, né? Então é isso, gente. Esse aforismo está querendo dizer isso, né? Não queremos tempestade em copo d'água, porque mesmo que a gente esteja passando por algo difícil, algo desafiador, a gente vai superar. A gente consegue superar tudo. Tudo aquilo que surge na nossa vida são aprendizados, são oportunidades de a gente crescer. Se a gente olhar dessa forma, a gente vai aprender bastante e amadurecer no processo, tá ok? Vamos lá pro 122. Maestria nas palavras e nos atos. Abre o caminho em toda parte e ganha de antemão o respeito. Influencia tudo. A prática das virtudes, o orar e até o andar, o olhar, o querer, é uma grande vitória cativar o coração dos outros. A liderança não nasce de uma audácia tola e nem de um enfadonho divertimento, mas de autoridade superior ajudada pelo mérito. Esse aqui, gente, é super curtinho, mas ele fala de coisas muito profundas. Como eu comentei no comecinho do vídeo, que eu ia falar sobre essa verdadeira liderança, contando aqui uma pequena história super famosa do Mahatma Gandhi. O Gandhi, gente, ele ensinava pelo exemplo. Os maiores líderes, gente, essa é uma frase que eu já internalizei total. Convido você até a anotar, se você quiser, que assim, os maiores líderes são aqueles que tomam a frente dos projetos, eles se colocam à frente e não como mandantes, entende? Ser um líder de verdade, é aquela pessoa que se coloca à frente, como alguém que está para o que daí vier, e não para ser um mero mandante. E o Mahatma Gandhi, ele ensinava pelo exemplo. E aí tem uma historinha super conhecida de uma senhora, uma mãe, já de seus 30 e poucos anos, tinha um filho criança, e aí ela assim, sabia que esse filho tinha sido diagnosticado com diabetes, e aí o filho, pelo fato de ter diabetes, ele não poderia comer coisas com muito açúcar. A gente sabe que tem dois tipos de diabetes. Provavelmente essa diabetes que ele tinha era aquela diabetes tipo 1, que tem questões relacionadas com a genética, que você precisa às vezes tomar insulina, coisas assim. Provavelmente era esse tipo de diabetes que ele tinha. E aí ela não tinha o que fazer, ele não podia comer, ingerir coisas com açúcar. E a gente sabe que toda criança adora açúcar. Ela foi até o Mahatma Gandhi na esperança de que ele fosse bem firme, como ele sempre era, uma pessoa muito firme nas suas ideias, nas suas propostas, para que o desse essa lição de que ele não precisaria, de que ele não poderia comer açúcar. E aí quando ela chegou para ele pedindo que ele falasse isso, ele pegou, olhou assim e disse: volte daqui a um mês. E aí eu falo com ele, eu falo o que você está me pedindo. E aí ela, sem entender, né, mas como ele era uma autoridade, né, uma pessoa super respeitada, ela acolheu, foi embora. Um mês depois, ela fez a mesma pergunta: diga pro meu filho, eu quero que você fale pro meu filho que ele não pode comer açúcar. E aí ele chegou pro menino e disse: meu filho, você não pode comer açúcar. Aí eu tô falando isso pra você como uma grande lição. Eu tô aqui fazendo esse pedido da sua mãe, que você não coma açúcar. E aí ela ficou assim com aquela interrogação: poxa, mês passado eu fiz a mesma pergunta e ele me pediu para esperar por um mês, o que aconteceu? Aí ela foi falar com ele e aí perguntou: por que você no mês passado não disse para ele para não comer açúcar? Teria sido muito mais fácil, não precisaria passar esse mês todo e eu ter que vir aqui uma segunda vez. E aí ele responde para ela: porque até o mês passado eu também comia açúcar. Então como é que eu poderia ensinar o seu filho a não comer açúcar se eu mesmo comia açúcar? Então eu passei todo esse tempo sem ingerir nada de coisas com açúcar, vi que é possível, então eu posso falar para ele, eu tenho autoridade para falar para ele. Percebe, gente? O que é ser um líder de verdade? Um líder de verdade é aquela pessoa que fala o que vive e vive o que fala. Não existe essa dissonância de falar uma coisa e viver outra.
como diz aquele velho ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. Né? Ou seja, então vice-versa, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo, né? Tem essa questão da dicotomia de falar e fazer, né? Então, os grandes líderes, os verdadeiros líderes, eles alinham a fala com as ações, que é mais ou menos o que esse aforismo quer dizer, o título dele, maestria nas palavras e nos atos. Que os seus atos reflitam as suas palavras e vice-versa. O Mahatma Gandhi era um exemplo perfeito disso. E só para concluir, gente, antes de passar para o próximo aforismo, eu gosto demais da palavra autoridade. A autoridade, na sua etimologia, significa autor, autoria. A autoridade é a atitude de uma pessoa que quer ser autor da própria história e que contribui para que as outras pessoas também sejam autoras da sua própria história. Autoria é você com você mesmo. Esse auto significa o eu, o seu próprio eu. Ou seja, você ser alguém que tem autoridade não é autoritarismo. Tem pessoas que confundem demais. Autoritarismo é você ser mandão, você ter aquela postura de chefe. Tem o chefe e tem o líder. O chefe é aquela pessoa que manda, faça isso, faça aquilo, se não fizer você vai ser punido. Isso é você ser chefe. Chefe tem aos montes por aí. Líder não. Líder é aquela pessoa que, pelo seu próprio exemplo, ela é uma pessoa com tantos valores, com tantas virtudes, que as outras pessoas elas seguem com muita alegria até, com prazer, porque elas sabem que aquela pessoa ela é alinhada, os seus atos com suas palavras. Ela é autor, né? Ela é autora da sua própria história e faz com que as outras pessoas também sejam autores e autoras da própria história. Não é bonito isso, gente? Esse é o tema da liderança. É um tema que eu acho fantástico. Não é minha especialidade, mas eu já li, já ouvi muitas pessoas falando a respeito. Eu acho muito interessante trazer essa visão mais lúcida, mais expansiva para cada um de nós. Vamos lá para o 123. Não ser afetado. Quanto mais talento, menos afetação. Trata-se de um defeito vulgar, que desmerece e é tão maçante aos outros quanto é incômodo a quem a pratica. Faz-nos sofrer de preocupação, pois é um tormento ter de manter as aparências. As maiores qualidades perdem seu mérito por causa da afetação, pois serão julgadas como sendo fruto do artifício em vez de uma graça natural, e o mais agradável do que o artificial. Os afetados serão tidos como faltos dos talentos que afetam. Quanto melhor você é em algo, mais deve ocultar os seus esforços, de modo que a perfeição pareça ali ocorrer naturalmente. Não se deve tampouco, para fugir da afetação, fingir não tê-la. O homem prudente não deve nunca demonstrar mais que conhece os próprios méritos. A displicência desperta a atenção dos outros. Duplamente grande é quem tem todas as qualidades, mas nenhuma em sua própria opinião. Percorre seu próprio caminho até chegar ao aplauso. Ou seja, esse aforismo, gente, ele é um pouco mais longo, mas o que ele está falando é muito simples, mas é extremamente verdadeiro. E quando eu estava lendo, eu fiquei naquele pensamento, caramba, que pensamento atual. Ele nunca esteve tão atual como agora. Esse livro já foi escrito há vários séculos, mas ele continua extremamente atual. Porque na vida de hoje, né, no nosso cotidiano, tem um monte de pessoas que vestem máscaras, que inventam papéis, elas criam personagens para fugir, para fingir serem quem elas não são. E a gente vive num mundo hoje muito do virtual, né, dos YouTube da vida, Facebook, Instagram, essas redes sociais todas, Twitter e por aí vai. As pessoas elas criam personagens para fingir ser quem elas não são. E elas fazem de tudo para serem vistas, para serem reconhecidas, para terem milhões de seguidores, milhões de visualizações, só que elas fazem isso de uma forma, como ele diz aqui, afetada. Esse afetada é completamente coberto por mentiras, por difamações, por enganações. Então, será que vale a pena seguir por esse caminho? Na minha concepção, não, e nem na dele, do Balthazar Gracian. Na parte final, ele resume tudo. Duplamente grande é quem tem todas as qualidades,
mas nenhum em sua própria opinião. Percorre seu próprio caminho até chegar ao aplauso, sem subterfúgios, sem querer atalhos. A gente sabe que os atalhos, eles são assim uma armadilha para a gente cair nelas e lá na frente pagar caro por isso. É muito melhor você seguir um caminho que seja mais árduo, mais assim dificultoso, que seja assim bastante laborioso no começo, mas que ele leve você para essa grande vitória, né, de você ser reconhecido pelos seus valores, pelos seus talentos e não por algo falso. Hoje em dia, gente, é super comum nas redes sociais, principalmente nas mais badaladas, né, como é o Instagram, o YouTube, as pessoas comprarem seguidores. Vocês sabem disso, acontece direto. As pessoas, elas compram seguidores, elas oferecem algum dinheiro para você seguir, ou então tem aquela coisa de fazer uma pseudo parceria, né, de eu sigo você, você me segue de volta. Só que tem muitas pessoas que são as verdadeiras pilantras nesse sentido. Elas seguem você, esperando que você siga de volta. Você segue, ela agradece, manda um monte de coraçãozinho, de coisa pra você. E depois ela some, ela desaparece, nunca mais fala com você. Percebe? Todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso várias vezes. Só que como eu sou uma pessoa esperta, inteligente, eu não caio nessas. Quando eu vejo aquelas pessoas me elogiando, fazendo 1001 parabéns, e dizendo, me siga, não sei o que, eu ofereço isso, ofereço aquilo, eu já fico logo pé atrás. Pô, essa pessoa aí, ela com certeza ela tá buscando só seguidores. E aí eu não sigo. Eu simplesmente deixo lá mofando, como se diz, as mensagens, porque a gente consegue sentir quem são as pessoas que estão bem intencionadas e quem são as que não estão. Só que essas pessoas que fazem isso, elas não têm ideia da falsidade disso. Eu vou até falar de números aqui para ficar mais simples, mais fácil de entender. Tem aquelas páginas que tem 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, e quando você vai ver as postagens, elas têm 50 curtidas, 60 curtidas. Aí você pensa, poxa, como assim? Como é que uma página com tantos seguidores tem tão poucas curtidas? É por causa disso. A maioria são comprados. Vale a pena você ter essa falsidade toda? Pra mim não vale. Eu acho muito melhor você ter 200 seguidores, 100 seguidores, mas aquelas pessoas que estão sempre com você, elas comentam, elas compartilham com seus amigos, elas falam pra você que aquilo ali transformou as suas vidas de alguma forma. Eu recebo esse tipo de feedback constantemente. E isso me deixa super feliz. E eu tô longe de ser alguém que tem muitos seguidores nas redes sociais. Por quê? Porque eu busco ser verdadeiro, ser o mais sincero possível e ajudar naquilo que me cabe. Aquilo que eu sei que está dentro do que eu posso fazer, né? Isso daqui que eu estou fazendo agora, o que está dentro das minhas possibilidades. Se vai tocar o coração de algumas pessoas, maravilha, mas não vai ser uma coisa que vai ser muito unânime, que vai gerar transformações em milhões de pessoas, porque não é todo mundo que se conecta com essa mensagem. São aquelas pessoas que estão no momento certo, na hora certa, para se conectarem com isso e assim terem suas vidas transformadas de alguma forma. Não é bacana tudo isso, gente? O resumo desse aforismo é que a gente seja verdadeiro, nós sejamos a gente mesmo e não criemos atalhos. A gente não fique querendo ir por atalhos e mais atalhos, que é essa afetação, só para você querer brilhar, querer se tornar conhecido, famoso, reconhecido, porque isso é muito vago, né? Isso não tem substância. Você chegar e dizer, eu tenho um canal com 1 milhão de seguidores, eu tenho um vídeo que tem 500 mil acessos, visualizações. Isso é o de menos. O mais importante é a sua felicidade, o quanto que você se realiza com o que você faz e o quanto que você pode tocar a vida e o coração das pessoas. Esse é o caminho correto, gente. Vamos lá para o 124, para a gente concluir o vídeo de hoje. Fazer-se desejado. Poucos conquistaram a simpatia geral. Considere-se afortunado se conseguir ganhar a simpatia dos sábios. É comum o desinteresse com aqueles que estão no fim. Há diversos modos de conquistar e manter o grande privilégio da estima. Destacar-se na ocupação e nos talentos. O agrado também é eficaz. Tornar indispensáveis nossas qualidades, de modo que se note que o cargo precisava de nós, e não vice-versa.
Há quem honre sua posição e outros são honrados por ela. Não é vantagem ser considerado bom só porque o sucessor é ruim, pois isso não significa de forma alguma que você tenha deixado saudades, e sim que o outro é detestável. Aqui, gente, é fantástico também esse aforismo, ele tem uma certa ligação com os anteriores. Aqui ele está falando sobre você buscar ser o melhor no que você faz e se diferenciar naquilo que você é bom, que são os seus talentos, né, os seus dons, aquilo que você sabe fazer como ninguém. Cada um de nós tem os seus talentos naturais, os seus dons, aquilo que faz de forma única e que todo mundo reconhece e diz, pô, nisso aqui você é muito bom, você é foda em tal coisa, entende? Cada um de nós sabe naquilo que é bom. E aí as pessoas, elas nos reconhecem nisso. E quando a gente se torna indispensável, é maravilhoso. Isso é o fazer esse desejado que esse aforismo diz. Quando eu estava lendo esse aforismo, gente, eu me lembrei de um exemplo que eu acho perfeito nesse sentido, que ele traz, né, ao longo das frases, ele diz, né, que quando alguém sai, e alguém que é muito bom sai de alguma coisa, essa pessoa vai fazer falta. Aquele lugar, aquele trabalho, aquela empresa, coisa assim, ela não vai ser mais a mesma porque aquela pessoa especial deixou de estar lá, né? Me lembrei de uma história que é super popular, a maioria das pessoas já ouviram essa história, mas vale a pena trazer à tona, que é do Steve Jobs, da empresa Apple. O Steve Jobs, gente, a gente sabe que ele foi um dos maiores gênios do século XX, um cara com uma visão muito além do alcance. Ele fez uma verdadeira revolução tecnológica com os aparelhos da Apple. Lá atrás, quando ele fundou essa empresa, ele tinha, assim, sempre teve uma personalidade muito, assim, sério, né? Ele é uma pessoa muito responsável e que ele queria que todas as pessoas elas dessem conta, né, das suas atividades, conta do recado, como se diz popularmente. E aí, muitas vezes, ele deixava as pessoas muito estressadas no trabalho por conta disso. Ele exigia que elas fizessem, que elas trabalhassem, que elas, enfim, dessem o melhor de si. E as pessoas pareciam que, lá no começo da empresa, claro, né? Elas não estavam acostumadas com isso, elas queriam meio que maré mansa. E aí eles fizeram meio que um complô entre si, os funcionários, para boicotar tudo e tipo fazer com que fosse tudo pro espaço, né? E aí a empresa demitiu o seu próprio fundador, né? Ele foi demitido da própria empresa e aí ele certamente ele ficou muito sentido com isso, tudo mais. E aí por um tempo a Apple ficou sem o seu fundador, sem o seu cabeça, o Steve Jobs. E a empresa ela não conseguiu assim sair do canto. Ela ficou uma empresa qualquer, uma empresa morna. E aí, lá na frente, eles reconheceram, poxa, ele, por mais que ele seja uma pessoa impetuosa, uma pessoa, assim, com muito vigor e tal, e exigente, né? Uma pessoa muito, assim, ríspida, né? Ele era, às vezes, até meio arrogante na fala, mas ele era um cara sensacional, um cara genial, né? Que tinha as melhores ideias. E aí eles humildemente, né, pediram que ele voltasse, ele voltou e aí foi uma revolução. Quando ele voltou, ele trouxe altas inovações, o Macintosh, lá na frente a ideia dos iPhones e pronto, a empresa Apple fez uma revolução assim extraordinária. E hoje ela é uma das empresas mais ricas, que mais fatura no mundo. Ela está entre a top 10 nas empresas do mundo, que mais fatura, que mais tem reconhecimento. As pessoas elas invejam os produtos, né? Tipo o iPhone, por exemplo, é um sonho de consumo de milhões de pessoas terem um iPhone. E aí, quem era que estava por trás de tudo isso? Um cara genial chamado Steve Jobs, que passou por essa experiência bem chata, né? De ter sido expulso, digamos assim, da própria empresa. Ele, como fundador, foi expulso da empresa e depois voltou. E as pessoas reconheceram que ele era o cabeça, ele era a pessoa que tinha as melhores ideias. Então que a gente se mire nesses exemplos no bom sentido, né? Claro que ele tinha os seus defeitos, né? Eu penso realmente assim que ele não precisaria ser tão ríspido, tão assim, ter uma fala tão rigorosa, né? De ser uma pessoa extremamente rigorosa. Ele poderia ter se trabalhado para ser um pouco menos, mas isso não impedia de forma alguma o brilho dele, a genialidade dele. Que a gente pegue esse exemplo, o que há de positivo nele e leve para a nossa vida. Aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente sabe fazer de forma única, que a gente
use isso a nosso favor de forma que a gente se torne indispensável. Que as pessoas elas não consigam imaginar aquela empresa, aquele lugar sem a gente. Porque nós somos peças fundamentais. Que sem nós, a empresa, aquele trabalho, não anda da mesma forma. Entende como isso é maravilhoso? É mais ou menos essa a proposta do Baltazar Gracian com esse aforismo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado das reflexões de hoje, né, com várias historinhas bem interessantes para nos inspirar, para abrilhantar nas reflexões desse livro tão interessante que é o Arte da Prudência, do Baltazar Gracian. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal para que mais e mais pessoas tenham acesso a esses estudos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.